Olá, tudo bem? Quero ter uma conversinha com você aqui. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu gostaria de falar com você hoje o que é o Evangelho, porque há muita confusão em relação ao Evangelho e a maioria das pessoas, elas acreditam que o Evangelho é uma religião. Aí tem aquela questão, o católico e o evangélico e o católico. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma igreja diferente. O Evangelho é o plano de Deus para a salvação. Pastor, por que para a salvação? Principalmente pelo fato de que nós, eu, você, eu, nós, a humanidade, nós sermos pecadores. Isso não faz o fato de eu ser pastor não me torna melhor do que você. Nós somos pecadores. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 6, o seguinte: que todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundície. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós pecamos, ou seja, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem que não peque. E lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, a lei, ela deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. E a lei vai mostrar que eu, que você, que todos nós somos pecadores. Sendo que o resultado do pecado é a condenação e que nós somos pecadores, então nós estamos caminhando na direção do juízo, na direção da condenação. Estamos com a humanidade caminhando na direção do inferno por causa dos nossos pecados. Mas aí, a mesma palavra vai dizer o seguinte: que Deus amou o mundo, sabendo disso, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Pai enviou o Filho para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados, para livrar nós, pecadores, da condenação. O justo pagou pelo pecador. O santo pagou pelo profano. O puro pagou pelo impuro. Ou seja, Cristo, de uma vez por toda, pagou pelos nossos pecados, como diz lá no livro de Hebreus. E uma vez que Cristo pagou, aí então Deus nos dá a graça. A lei de Deus, ela nos condena, a lei mostra os nossos pecados, há uma lei na sua consciência que mostra o seu pecado, que mostra que você é pecador. Essa lei, ela brada dentro de nós o tempo todo, mostrando as nossas impurezas, mostrando os nossos erros, os nossos pecados. Nós estamos nus diante de Deus e estamos caminhando na direção do juízo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo aquilo que tiver feito por meio deste corpo nesta vida, quer seja bom, quer seja mal. Então, a gente sabe que o juízo vai acontecer. Nós sabemos, a nossa consciência nos mostra que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos como imundo e todos os nossos atos de justiça são perante Deus como trapos de imundície. Nós sabemos que nós somos impuros e que Cristo é puro, que Cristo é limpo, que Cristo é santo. Mas aí a palavra diz que Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesus morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas.
O Evangelho é esta notícia para mim, para você, é esta notícia. Olha, gente, nós não seremos condenados porque há uma resposta, há uma graça, há um favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos, mas Deus nos deu. Há uma carta de alforria, uma carta de libertação. Há um projeto de Deus para nossas vidas, para nos livrar da condenação e da morte. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, há um caminho para nós traçarmos. E que caminho é esse, pastor? O Evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí agora eu tenho uma pergunta para você. O que é que você está fazendo no mundo recebendo uma notícia dessa? Por que escolher o pecado se nós podemos escolher Cristo? Por que continuar na vida pecaminosa do mundo se nós temos a graça? Se nós temos um caminho já escrito, traçado por Deus, se nós já temos a palavra de Deus que é que nos conduz. Então, eu quero fazer um convite a você. Eu não sei em que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Eu não sei as condições que você está quando você está assistindo esse vídeo. Eu não sei como é que está a sua cabeça. Eu não sei como é que está a sua alma. Mas eu sei de uma coisa. Há uma resposta para você. Eu sei de uma coisa. Há uma mão divina direcionada para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E você não pode ficar aí parado esperando as coisas acontecerem. Você precisa tomar uma atitude em relação a Cristo e receber esse plano que é o Evangelho de Cristo na sua vida. Receba Cristo como único e suficiente Salvador. E aí você verá as mudanças começarem a acontecer na sua casa, na sua história, no seu coração, na sua alma. E você vai ver a presença do Espírito Santo. Aí eu vou reforçar o que o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Querido, querida, você que está me ouvindo, você sabe que você tem pecados, você sabe como é que está a sua cabeça e sabe que precisa tomar uma atitude em relação a isso, sabe que precisa se voltar para Deus. Volta-se para Deus. Procura uma igreja perto da sua casa, procura uma igreja acessível, procura uma pessoa, um irmão, alguém, talvez um crente já tenha ido até levar uma mensagem aí para você. Procura, busca Cristo, entrega a sua vida a Jesus, porque a palavra do Senhor diz: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha, eu confio em você. Eu conto com uma nova história na sua vida. Eu conto com a decisão tomada por você que vai transformar a sua vida, a sua história. Procura se converter a Cristo e procura a igreja. Você que está desviado, volta para casa. O Pai está te chamando. O tempo está se cumprindo. Está tudo apertando. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E vai apertar mais. E Deus está agregando os seus. E a máscara de muitos estão caindo. Então, procura o Senhor. Procura se reparar diante de Deus. Procura se consertar diante do Senhor e volta para casa.